E agora? Como ter confiança? Que dicas? Já fomos respondendo a isto. A confiança, que é um grande segredo, ninguém sabe este segredo, é o trabalho duro. Trabalhar duro. Muitas pessoas às vezes querem, como é que eu sou mais confiante, como é que eu consigo chegar à competição mais confiante. Primeiro, para termos mais autoconfiança e sermos mais confiantes, temos que ter também uma boa autoestima, não é? E um alto valor de nós mesmos. Mas tudo isso vem com trabalho duro, muito, muito trabalho duro. E reprogramação das crenças também, do nosso diálogo interno, percebermos aquilo que nos beneficia e não beneficia. E já todos aqui chegamos à conclusão que pensamentos negativos é importante, principalmente na competição, eliminar. E a confiança e a autoconfiança vai-se ganhando com avaliações constantes de treinos, medindo, como dizia há bocado o Bruno, nós temos que medir tudo que não é medível, nós não mesmo estamos a evoluir, e nos treinos principalmente termos feedbacks positivos também e construtivos dos treinadores que possam dar, e os treinadores também têm, não é? De outros treinadores e de coaches também, mas e os atletas têm que ganhar a sua autoconfiança com pequeninas coisas diárias, pequenos hábitos diários, continuo sempre a dizer, o treino muito duro. Quando vocês treinam muito duro, a autoconfiança vem, porque vocês estão a exercer e a treinar aquilo que é preciso, porque para jogar é preciso treinar muito, não é? E depois existem, claro, que muitas também técnicas de visualização, que é muito importante, porque isso também faz com que as pessoas já vão preparando a mente para o terreno, para aquilo que vão encontrar, também vão tendo mais autoconfiança, uma autoestima de se valorizarem dia após dia, com técnicas que provavelmente todos nós temos, umas parecidas, outras diferentes, de valorização, ter um tempo também para nos mimarmos, né? Sendo atleta ou não, também é importante termos isso, que isso também aumenta a nossa confiança. E eu costumo dizer que, e eu não falo muito nisto aqui porque está inerente, né? Quanto mais exercício físico as pessoas tiverem, também ajuda imenso na autoconfiança e na autoestima, mas como estamos a falar aqui também de atletas, isso já está inerente. Mas eu costumo dizer muitas vezes que a autoconfiança não é nenhuma fórmula mágica e o coach não faz milagres nisso. Tudo está no atleta, que começa pelo trabalho muito duro. Porque com esse trabalho duro, quando ele sabe que está a fazer bem, quando tem ajustes constantes de pessoas credíveis, neste caso os técnicos, é muito importante os treinadores darem feedbacks, e às vezes isso nem sempre acontece. Dá-se ali às vezes um ou outro, devia haver ali uns feedbacks também mais individuais, e apontar mais os pontos de melhoria, e depois também, quando são atingidos, manifestarem isso de uma forma individual. Já há muitos treinadores que o fazem, mas também há muitos outros que não o fazem. E pronto, eu vou deixar o resto de vocês também falarem, senão começa aqui a largar muito, né? Mas eu quero deixar aqui o grande segredo: é um trabalho muito duro, constante dos atletas, né? Isso sim é que os vai fazer ficar mais confiantes. Quanto mais prática, mais confiança, né? Sem dúvida. A Leirinha já disse praticamente tudo, não é? Como? Eu? Sim. Ele estava a dizer que a Leirinha já tinha dito quase tudo, mas eu acredito que passa mesmo por aqui, nesta consolidação, este treino, esta repetição, e nós devemos olhar para um atleta como um todo, não é? E lembrar-nos que muitas vezes as pessoas localizam a confiança apenas e só diretamente ao trabalho mental, não é? Mas na verdade não é assim, é um todo. Nós estamos a falar de um atleta, estamos a falar de um homem ou de uma mulher no seu todo. E o seu todo tem as componentes que vão ser aqui, obviamente, intrínsecas e importantes, como a vertente técnica, a vertente tática, a vertente física e a vertente mental. Ora, o bom treino e o trabalho duro em cada uma destas vertentes, no seu todo, automaticamente vai trazer uma maior confiança, não é? Porque dentro do jogo, aquilo que vai fazer também, além de uma boa preparação prévia para os cenários que vai encontrar em termos de trabalho de treino mental de visualização, em que vamos aos sentidos e que vamos, de facto, à parte visual, à parte auditiva e à parte sinestésica, nós vamos encontrar claramente ações dentro do jogo que depois vão
dar mais razão àquela preparação que o atleta tem feito. Não é? A preparação mental muito boa, mas tem sempre que ser sustentada o melhor possível por aquilo que são os componentes que estão dentro do jogo ou da modalidade que seja. Se o atleta estiver muito bem trabalhado e consolidado a nível tático, obviamente que se vai sentir muito bem e muito mais confiante dentro do jogo. Não se vai sentir perdido, se falarmos de futebol ou de outro desporto, não se vai sentir perdido dentro do campo. Vai saber exatamente os espaços que deve ocupar, que tipo de situações vai encontrar e de forma é que deve superá-las. Portanto, aí vai ser uma componente clara dessa mesma confiança. Depois temos a vertente física, não é? Que obviamente, se estiver bem trabalhada também, o atleta naturalmente vai estar à altura daquela competição e, não obstante qual é a sua dimensão física enquanto eu, digamos assim, se é maior, se é mais pequeno, se é mais ou menos robusto, vai saber retirar de si os melhores recursos, ou melhor, vai saber potenciar os seus melhores recursos a nível físico para trazer ao jogo ou à competição aquilo que ela exige, sentindo-se mais confiante porque vai saber que está a dar o seu máximo e vai saber utilizar essa componente física também em seu benefício. Depois temos falei da vertente tática, da vertente física e a vertente técnica, não é? Que obviamente que também, estando bem trabalhada, vai trazer soluções ao jogo e vai trazer mais confiança. Quando ele faz um conjunto de ações com a bola, que são bem executadas e bem pensadas e, por consequência, depois melhor executadas, obviamente que vai-lhes adicionar confiança. E depois a vertente mental, não é? Se depois de tudo isto que já estava muito bem trabalhado, no qual, como a Lininha disse, tem que trabalhar e consolidar e repetir, não é? Até temos tudo muito bem enraizado. Se a vertente mental e a gestão emocional do atleta no jogo for bem conseguida, quando ele não tiver coisas tão positivas no jogo, não é? Quando essa boa preparação que ele fez antes e que quase que lhe dava a garantia de que tudo ia correr bem, mas de repente não corre, ele vai ter uma capacidade de gerir as suas emoções de forma muito mais equilibrada e perceber que aquilo não é o fim do mundo, não é? Que um atleta tem um erro grave no jogo, um guarda-redes, por exemplo, que é uma posição extremamente complexa a nível mental, não é? Que é sempre o último, desgraçado, entre aspas. E aquele que mais pensamentos negativos passa, tem mais tempo para pensar, não é? Coitado. E tem mais tempo para pensar. Olha, focaste num ponto essencial. São aqueles casos mais difíceis de trabalhar, se as mentes deles flipam mesmo, não é? É verdade. E esse ponto que referiste é muito importante. Tem muito tempo para pensar. Não é? A zona da ação da bola está muitas vezes longe e eles têm ali o mundo e mais alguns planetas para pensar, não é? E a bola, eles tiveram uma falha grave num jogo e de repente eles vão ter que ter várias ações e vão ter que fazer aquele siga que o Bruno aqui tão bem nos explicou. Mas é mesmo, não é? Porque é a única hipótese de conseguirem subsistir, não é? Porque eles não tem mais ninguém atrás deles, tirando raras exceções, não tem mais ninguém atrás deles que lhes vá fazer a dobra, como eu costumo dizer, não é? Os outros, o defesa falha, está lá o desgraçado a seguir. O gajo do meio campo falha, ainda está um defesa à frente e só depois é que vem o guarda-redes, por exemplo. Não é? Portanto, o guarda-redes falha e, tirando um caso ou outro em que o defesa consiga acompanhar ali muito perto e ainda tirar uma bola em cima da linha, já não tem ninguém lá a fazer a sua vez. Portanto, não se torna nada fácil. E primeiro que a bola volte novamente ao pé dele, ele está ali tanto tempo a pensar se ele não tem essas estratégias mentais mesmo que são necessárias. Quando a bola voltar, ele pode falhar novamente, não é? Imagina que ele tem aquele erro, a bola não vai lá durante, vamos imaginar que corre bem, não vai lá durante 20 minutos. Ele está quase que a frio, não é? Frio, física e mentalmente quase, atrás. Ainda está meio congelado com aquela ideia, esperemos que não, que esteja bem trabalhado e não fique ali, mas está ali um bocadinho abananado, não é? Porque precisa de uma nova ação para ganhar confiança. E essa nova ação nunca mais chega. E às vezes quando chega, não é? Eu costumo dizer que isso é muito importante, principalmente os guarda-redes e todos os desportos que são mais até individuais, é como tu dizes, há ali muita mais pressão que se não tiverem uma boa gestão emocional, ficam ali presos porque não têm a quem se amparar, não têm com quem dividir ali a dor e a responsabilidade, não é? E eu costumo dizer que esses atletas precisam mesmo se estruturar bem mentalmente.
eu acho que ele já tem uma força mental grande intrínseca, que é ser guarda-redes. Para ser guarda-redes, intrinsecamente tem que ter ali qualquer coisa de muito diferenciado. Porque é mesmo preciso ter um estofo muito grande. E não é preciso olharmos às ligas profissionais. Nós vemos no mais escalão do futebol português, é uma pressão tremenda, não é? Porque a exigência depois é igual. Deu freio. Foi um gajo que fez uma exibição incrível, O julgamento estará lá sempre presente e lá está. Para ele sempre, quase que sempre, numa última instância. Bruno. E a tua opinião? Confiança. Então, como o Bruno disse, a confiança sente-se. Ou seja, a confiança é um sentimento. E muitas pessoas acham que existem pessoas confiantes e pessoas não confiantes. É a mesma coisa que achar que existem pessoas tristes e pessoas alegres. Isto são estados emocionais. Todos nós sentimos alegrias, tristeza, tranquilidade e confiança. E a confiança também se fabrica. Nós conseguimos produzir confiança na nossa cabeça. Como é que eu acho que nós conseguimos produzir confiança? Primeiro, acho que devemos identificar os nossos medos. Sempre que enfrentarmos medos, vamos nos sentir corajosos. Quanto mais vezes nos sentirmos corajosos, mais confiantes nos vamos tornar. Ou seja, quanto mais desafios ultrapassarmos, mais coragem vamos sentir, mais confiança vamos adquirir. E eu acho que a principal característica de uma pessoa confiante, ou de uma pessoa passar confiança, de sentir confiante e de ser confiável, tem mesmo a ver com a postura física. Por isso é que o desporto torna as pessoas mais confiantes, tem a ver com a postura física. E o nosso corpo fala muito mais que a nossa boca, não é? Portanto, a linguagem não verbal comunica muito mais do que a linguagem verbal, porque as palavras nós conseguimos mentir. Agora, a nossa fisiologia não. E muitas vezes, ao falar, por exemplo, com atletas, quando me venham com essa pergunta do como é que eu me sinto mais confiante, é fácil. Fazes antes do jogo o que os All Blacks fazem antes dos jogos deles. Consegues? Não. Então diz uma coisa, para que queres sentir confiante? Se não estás disposto a fazer o que tem de ser feito para o conseguires, é porque tu gostavas de te sentir mais confiante, mas tu não queres mesmo. E basta mudarmos a nossa postura, basta mudar a nossa fisiologia, que logicamente nos vamos sentir mais confiantes. E isso está mais que provado, não sou eu que digo, está mais que provado. Outra coisa que nós devemos também, e por falar há um bocado nos pensamentos positivos e negativos, para nos sentirmos confiantes, não podemos ser os primeiros a deitar-nos abaixo. Não podemos ser os primeiros a dizer não vais conseguir, vais falhar e já cometeste o erro e agora vais outra vez. Nós temos que ter uma conversa connosco permanente de confiança, que nos faça sentir confiança. Por exemplo, um guarda-redes é como os presos, não é? Tem muito tempo para pensar, está muito tempo sem fazer nada. Portanto, aquela cabeça anda sempre ali com pensamentos mirabolantes. O que é que ele tem que fazer, na minha maneira simples de observar? Estar focado no jogo, estar atento à bola, às movimentações e dando as dicas aos colegas para não se deixar adormecer e estar preparado a nível de diálogo interno. Quando a bola vier, ele na cabeça dele dizer showtime, é a minha vez, vou entrar em ação agora. E é assim, e coloca na fisiologia correta de guarda-redes. E, na minha maneira de ver, é assim que nós nos sentimos confiantes. Enfrentando medos, sentindo-nos corajosos, vai nos tornar confiantes. Como? Através da visualização, como há um bocado também foi falado, de como é que nós nos imaginamos, porque há pessoas que se querem sentir confiantes que nem sequer se imaginam com uma postura confiante. Isto é muito complicado e difícil de trabalhar. Portanto, nós, a partir do momento em que decidimos, né, mais uma vez, tudo começa na decisão, decidimos sentir-nos confiantes, se quisermos mesmo ter essa sensação mais vezes, teremos que estar dispostos a mudar a nossa postura, a nossa fisiologia. Não é à toa, como eu disse há um bocado, que os All Blacks fazem aquela dança tribal, olho no olho com os adversários sem se rirem. E os adversários podem estar a rir ou podem estar a ignorá-los, porque eles não estão a fazer aquilo pelos outros. Eles estão a fazer aquilo por eles. Eles estão-se a ativar a eles, tal como o Ronaldo esteja ao golo da mesma maneira sempre, para se ativar a ele, para aquela postura de perna aberta e braço ao largo de super-herói. Aquela postura transmite-lhe confiança, logicamente. Agora, eu vejo pessoas a quererem sentir confiantes, olhar para o chão de mão no bolso. É impossível. É simplesmente impossível. E porquê é que elas fazem isso? Porque têm medo daquilo que os outros vão dizer. Se andarem de peito feito, se andarem de cabeça levantada, se andarem de ombros para trás, aí depois vão dizer que tenho a mania, que sou arrogante, que eu sou o maior.
O que eles pensam é um problema deles, não é teu. Aqui o importante é tu pensares da forma que queres pensar. E sentires aquilo que queres sentir. Agora, se estás mais preocupado com os outros do que contigo, estamos aqui a regar no molhado. Portanto, em relação à confiança, é só isto. É um sentimento e nós podemos fabricar esse sentimento através da decisão de querer sentir confiança, falar connosco, ter connosco conversas de confiança, como se estivéssemos a falar para o nosso melhor amigo, aquilo que diríamos ao nosso melhor amigo, adotar uma fisiologia confiante e visualizarmos uma postura confiante. Portanto, a confiança, para mim, é só isso. É eu acreditar que sou capaz de fazer. Para mim, confiança é isso. Eu acredito que sou capaz de fazer. Siga. Sim. Concordo plenamente, porque não é só nós, não são só os nossos pensamentos que influenciam a nossa postura e a nossa motivação, como também a nossa postura influencia os nossos pensamentos, porque as certas posturas que disseste liberta-nos uma certa dopamina, hormona do bem-estar, tudo isso também são estratégias e dicas para nós gerarmos confiança a nós mesmos, não é? E tudo que é emoção fabrica-se, é como a alegria. Eu queria me sentir mais alegre. Então lembra-te de uma anedota, lembra-te de uma história feliz. Não consigo. Então faz uma coisa, pega de uma caneta, mete a caneta na boca, olha para o teto durante 5 segundos, a ver se já não ficas alegre. Porque é impossível. Porque a nossa postura vai ser esta, não é? Eu, por acaso, também uso esse exercício. É muito bom. Não é? Portanto, é simples, é tudo simples. A pessoa é obrigada, não tem como. Não tem hipótese. É porque, neurologicamente, nós estamos na posição de sorriso, não se fabrica pensamentos negativos, não é? Exatamente, é impossível. Portanto, são estes pequenos truques. Agora, há pessoas que pensam assim, então agora vou estar sujeito a fazer figuras ridículas com uma caneta, olhar para o teto, assim, mas estás sozinho. E pessoas que têm complexos de fazer figuras ridículas. Também é outra coisa que eu nunca percebi muito bem o que é uma figura ridícula. Uma figura ridícula é só a opinião dos outros, mais nada. Claro. Não é mais nada que isso. Agora, se tu sentes vergonha em estar sozinho a fazer isto... Quanto mais com alguém, não é? Portanto, primeiro, ser autolíder, para depois ir lá para fora. Exatamente. Mas pronto. Mas é mesmo assim, é muito complicado. É muito complicado, é. O ideal é as pessoas deixarem medo de se preocupar com aquilo que os outros vão dizer ou pensar. Esta é uma das teclas que eu também bato muito. O foco nos fatores internos. Já falou assim, então tento introduzir isso às pessoas. E quando isso é assim uma mudança, quando as pessoas conseguem mesmo deixar de fazer isso, apresentam-se tantas oportunidades que elas nunca viram e deixaram de fazer por causa disto. Coisinhas tão simples do dia-a-dia que por trás destas vêm outras, não é? Eu costumo sempre dizer às pessoas, lembra-te que quem vive a tua vida és tu. Exatamente. Não é? Porque os outros, às vezes as pessoas até nos dizem assim, não faças isso, ver lá onde é que te vais meter e não sei o quê. E eu digo, pensa bem, porque quem vive a tua vida és tu. Quem assumirá as consequências das tuas decisões és tu. Portanto, se tens alguma coisa boa para fazer, faz. Não penses no que os outros vão pensar, porque eles não vão viver quer os teus problemas, quer as tuas glórias, não é? Muitos deles também, às vezes dizem isso, tu disseste, e é verdade, principalmente a família e tudo, dizem por alerta, porque na cabeça deles aquilo parece que não é atingível, não é? É por proteção. Acreditam eles que estão a proteger-nos. São os medos, não é? E todos nós, inconscientemente, temos o medo de não ser suficientemente bons a fazer aquilo que nos propomos. E se não formos suficientemente bons a fazer aquilo, todos nós temos esse medo, aquilo que nos propomos, o que é que nós achamos? Que os outros não vão gostar de nós. Portanto, para isso, para não correr o risco de não ser validado pelos outros, eu não vou fazer, não vou tentar, não vou mudar. E os medos é algo que só eu relativizo muito o medo, porque o medo é só mesmo esse alertazinho que algo pode correr mal, mas eu não valorizo o medo. Também treinei para isso, foram muitos anos a treinar-me, mas eu obrigo-me a enfrentar o medo de uma forma segura, com os pés na terra, ou seja, numa tiro de um avião sem paraquedas, como é lógico. Mas os medos é só um aviso mental, não é mais nada. Os medos não são reais, os medos não se tornam reais, e se os outros gostarem de nós, gostam. Se os outros não gostarem de nós, paciência, é um problema deles. Eu só tenho um objetivo durante o dia, os dias e a minha vida, que é eu todas as noites, quando me deito na cama, tenho que me deitar de consciência tranquila. E com a sensação de missão cumprida. Pronto, é só essa a sensação que eu quero ter. Missão cumprida, consciência tranquila. Nós estamos a viver para os outros e não para nós mesmos, não é? Exatamente. Lá está, os outros podem gostar muito da figura que nós criamos para eles,
mas depois nós não gostamos de nós porque não estamos a fazer o que realmente queremos e gostamos. Exatamente. E depois deixamos de dizer não aos outros para nos dizer não a nós próprios. Há pessoas que não têm coragem de dizer não às outras pessoas. Porquê? Porque acham que as vão magoar e que se as magoarem, elas já não vão gostar delas. Portanto, ainda sempre aqui à volta disto tudo. Eu prefiro dizer não aos outros do que dizer não a mim. E é tão bom quando a gente se livra daqueles que não gostam de nós. Não gostam porque somos assim, ok, pronto. Há de haver quem gosta, não é? Eu também acho que tem a ver um bocadinho com a maturação, não é? Tem a ver com as idades, não é? No início, somos mais novos, parece que tudo custa. Depois vamos começando a perceber que é uma seleção natural que a própria vida vai fazendo. Não é? É verdade. Exatamente. Olá, Fernando. Desapareceu. Alguma situação caricata no vosso percurso de coaching? Por acaso, tenho. Nos primeiros anos que eu fui fazer uma sessão, eu ia assim toda muito arranjada, de saltos altos. Eu sempre fui desportista, sempre dei aulas, sempre me vesti de uma forma muito descontraída, mas aquela medo de estarmos bem preparados. E fui chamada para uma sessão que me marcou pela resiliência e a vontade das pessoas. E a parte engraçada foi porque eu cheguei lá assim de saltos altos e deparei-me com um balneário assim, com muitas más condições, todo molhado, tive que tirar os sapatos, arregaçar as calças e dar a sessão ali no meio. Pronto, foi a parte mais engraçada, mas que saí de lá também de coração cheio, nem me preocupei minimamente com isso, não é? Eu tentei ir mais ou menos como supostamente disseram que devia me apresentar. E quando chego e vejo estas condições, pronto, foi engraçado e todos gozaram comigo um bocadinho inicialmente. Estão bem para aqui de saltos altos, vocês já viram estas condições? Eu, pois é, tem razão, tirei os sapatos, tirei as calças e a sessão foi fantástica. Era uma equipa com muitas dificuldades, mesmo muitas dificuldades, mas tinham uma vontade enorme de vencer. Foi uma sessão mesmo muito rica. Marcou, mas foi a parte mais engraçada, porque eu, quando dei por mim, estávamos todos a rir, todos a gozarem comigo, e eu a levar aquilo na boca, pois é, tinha razão, pronto, não há nenhuma chuteiras que me sirva, não, pronto, então eu faço descalço. E pronto, e foi assim a coisa mais engraçada. Depois tinha outras, né, se tivesse estar aqui a pensar, mas essa foi das primeiras e que mais me marcou. Porque percebi, bem, Leninha, saltos altos para pavilhões, eu nunca mais aprendi a lição à primeira. É assim, eu tenho, há pouco estava aqui à procura, mas de facto tenho algumas, mas tenho uma em particular que houve algumas também semelhantes, mas foram particulares, não foi propriamente decorrente da sessão em si mesmo, ou de um contexto que eu não conhecesse, mas é assim, pronto, eu sei que isto é um tema um bocadinho sensível em Portugal, mas eu trabalho muito com a hipnose. E pronto, não sei se vocês têm creio que terão essa abertura. Acredito claramente que sim. Podemos experimentar um dia destes? Podemos experimentar? Claro que sim. Fica marcado. Claro que sim. E então, há muita gente que tem assim, uma ideia muito mística da hipnose, que nada de místico tem, que é muito engraçado. E pronto, eu quando aprendi, já há muitos anos que tenho várias formações em hipnose e em hipnoterapia, e houve uma altura que, no início, quando aprendi hipnose, nunca ninguém me ensinou que era possível fazer algumas coisas, também mais a nível lúdico, não é? Que realmente deixam uma pessoa a pensar, será que isto é mesmo possível, não é? Eu próprio passei por esse processo, porque eu tirei os meus cursos de hipnose e tal, e um dia lá está naquela, como nós somos uns animais sedentos de informação e de querer mais, sempre a pesquisar e não sei o quê, vejo uns vídeos dos Estados Unidos, e atenção que eu nunca contei isto em público. Só os meus jogadores que lá estiveram é que sabem. Vejo vídeos dos Estados Unidos e de repente, vejo um dia um vídeo em que uma pessoa está a enfrentar a outra, hipnotiza e de repente essa pessoa que estava, portanto o hipnotizador, digamos assim, estava com um chapéu na cabeça e todo vestido assim muito de preto e de repente quando hipnotiza a outra pessoa, a pessoa de repente só vê o chapéu à frente dela e não vê mais nada, vê um chapéu a pairar. E eu olhei para aquele vídeo e pensei assim, isto que grande tanga, pá. Desculpa lá, estes gajos estão combinados, isto é impossível, é absolutamente ridículo, mesmo tendo aprendido já tudo o que era absolutamente excepcional à volta da hipnose, nunca nos meus cursos ninguém me ensinou, alguém me ensinou isso. E então comecei a pesquisar sobre o que era e tudo mais,
E um dia vejo que realmente existia tecnicamente o nome. Tecnicamente o nome que eu partilho convosco, que é alucinação hipnótica. E então eu assim, será que isto é possível desta forma? É que ele deixou de ver a pessoa que está à frente dele. Claro que em termos teóricos fazia-me sentido que fosse possível, não é? Pela questão do trabalho do subconsciente, faz-me sentido que seja possível, mas ao mesmo tempo era assim uma coisa muito estranha. Bem, entretanto, um dia eu começo a trabalhar pela primeira vez com um jogador meu, que foi o primeiro, como disse sempre, quando eu acabasse a minha formação em hipnose, que queria ser o primeiro. Trabalhei com ele e a primeira vez que trabalho com ele, vamos então, eu expliquei-lhe, olha, queres passar aqui, além do trabalho que tínhamos feito, no final queres passar aqui por uma experiência engraçada? Vamos fazer, é assim, eu vou ser muito... não, por acaso eu não lhe disse, agora estou a pensar, não lhe disse, já sei porque é que não lhe disse. Não lhe disse porque senão quebrava-lhe a crença, não é? Eu tive vontade de lhe dizer, olha, eu nunca fiz isto desta forma, vamos experimentar, mas é o erro, não é? Não se pode dizer, porque a pessoa começa logo a criar, se calhar isto não vai dar. E então não acontece mesmo. Então o que é que eu faço? Pergunto-lhe qual é o teu ídolo? E ele diz-me que, embora eu não tenha visto chegar, é o Franz Beckenbauer. Ora, coloco em hipnose e tal, faço um aprofundamento, ali um trabalho mais profundo que consegui fazer, sigo todas aquelas diretrizes, etc. E vou testar, de facto, por minha livre e espontânea vontade, com autodidatismo total, aquilo que era a alucinação hipnótica. Quando eu lhe digo, ok, a partir deste momento, daqui a pouco, quando eu estalar os meus dedos, vais regressar calma e tranquilamente, e a imagem, trabalhei toda a imagem do Franz Beckenbauer na mente dele, estás a ver, assim, a pessoa é assado, pronto, tudo isso. E depois digo-lhe, quando eu estalar os meus dedos, calmamente, tu vais abrir os teus olhos e verás o Franz Beckenbauer à tua frente. Ok? Eu vou ser honesto convosco. Eu queria muito que aquilo acontecesse, mas eu não acreditava que aquilo fosse acontecer. Lá está. A falta de experiência naquele momento, não é? Aquela primeira vez, o pensar, ok, será que isto vai mesmo dar? Mesmo tendo a mente totalmente aberta àquilo que foi tão impressionante o que eu vi naquele vídeo dos Estados Unidos, e vi vários depois, comecei a pesquisar, via coisas tão incríveis que eu pensei, será que isto vai mesmo acontecer desta forma? E aconteceu. E quando eu digo, ok, podes então abrir os teus olhos em 3, 2, 1, calmamente, ele abre os olhos e faz isto. E eu pensei, isto aconteceu. Ficou assim, nem conseguia falar. Eu, olá, tudo bem? Eu tive cuidado de dizer que ia falar em português, que o Franz Beckenbauer tinha criado um enquadramento para que na mente ele fizesse sentido. Eu não sei alemão, portanto... e aquilo foi muito giro, aconteceu mesmo. Ele conseguiu depois, a posteriori, dizer-me, Bruno, foi incrível, porque eu acreditava mesmo que o Franz Beckenbauer estava à minha frente a falar comigo. Tive uma conversa com ele, ele estava até um pouco nervoso. Ele é um rapaz muito espontâneo e ficou muito mais introvertido a falar. Percebia-se claramente que ele sentia o peso da figura que estava à frente dele. Portanto, este foi o primeiro episódio desses. Só para completar, o mais caricato não foi esse. O mais caricato foi no balneário de Miquita dos Júniores, com o qual eu trabalhei, em que um dia havia um jogador que disse, pois, eu não sei se isso resulta e tal. Os colegas falavam, ele tinha vindo de novo, os colegas já tinham feito muito hipnose comigo e percebiam e eram fascinados por isso. Hipnose, claro, para o alto rendimento, não é? Que é isso que me interessa ali. Mas naquele dia os colegas começaram a picar o rapaz, e tal, anda lá, isso não vai resultar comigo, não dá e tal. É um princípio básico para não resultar, a pessoa acreditar que dizer que não vai, não é? Não acreditar. Por acaso eu consegui de alguma forma ali cativá-lo e etc. E aquilo foi. Hipnotizei, ele entrou muito profundo e de repente eu digo, ok, a partir deste momento todos os teus colegas já não estão no balneário. Eles são completamente invisíveis para ti. E depois comecei a trabalhar à volta dos elementos e tal. Neste momento em que eu estalar os meus dedos, automaticamente eles estão lá fora a preparar o jogo contra o Atlético, por acaso é um jogo contra o Atlético Clube de Portugal, lá fora a preparar o jogo, etc. Quando eu estalar os meus dedos a segunda vez,
tu vais despertar. E quando tu despertares, não verás ninguém neste balneário. Ninguém. E esse foi o mais impressionante, até onde eu levei a alucinação hipnótica. Que é, de facto, a pessoa deixar de ter acuidade visual para um determinado elemento ou para um conjunto de elementos e a acuidade auditiva para determinado conjunto de elementos. Porque ele ouvia tudo, mas não ouvia os colegas e não ouvia os colegas. Eu sei que é uma coisa muito difícil de se acreditar sem estar a ver. Eu próprio tinha todas essas dúvidas, era uma coisa extremamente complexa na minha mente, ok, mas não, de facto nós conseguimos inibir alguns fatores. E assim foi. Quando eu estalo os dedos pela segunda vez, eu tinha-lhe dado uma série de indicações prévias. Eu já não lhe dizia nada depois de estalar os dedos. Ele sabia exatamente o que é que ia fazer. Então ele começava por... Acordava e... o que é que eu lhe tinha dito? Tu estiveste a fazer hipnose, como os teus colegas te motivaram para fazer aqui pela primeira vez. Não despertaste da hipnose, por alguma razão, logo. E agora ficaste aqui um bocado adormecido. E eles deixaram, pronto, tranquilamente, quando acordares vais para o treino. Só que tu vais perceber que estás atrasado e que estás a ficar para trás nas escolhas para o jogo. Então, vais calçar-te rapidamente, vais-te equipar rapidamente, que ele ainda estava vestido, a sessão que foi antes do treino. Vais a correr. Quando correres e deres a volta ao balneário, abres a porta e quando abris a porta vais despertar completamente e vais lembrar de tudo. Foi uma coisa espetacular. Aliás, tenho muita pena que isso não tenha ficado gravado, só internamente para nós. Foi muito giro, ficou tudo boca aberta. Os colegas estavam todos dentro do balneário. Eram 25 jogadores. Eu pedi aos colegas que se encostassem às paredes, o mais distantes possível dele, para que ele não tivesse nenhum contacto, naturalmente, físico com alguém, porque iria assustá-lo, não é? E pedi, inclusive, para eles chamarem e gritarem pelo nome dele, enquanto ele estava a vestir-se e a despachar-se. E é incrível, porque só mesmo vendo, porque senão não se acredita, o rapaz veste-se rapidamente, mete as botas, mas a falar, estou e não sei o quê, a falar sozinho, vai a correr, quando corre, estava tudo a gritar o nome dele e a chamá-lo, a brincar com ele, para ver se o provocava e tudo, ele nada. Quando ele vai a correr, abre a porta e acontece uma coisa gira, um dos treinadores adjuntos ia lá bater à porta porque estava já na hora de começar o treino e depara-se com ele. Ele abre a porta, quando mete o primeiro pé fora da porta, é uma coisa impressionante, foram exatamente as indicações que eu lhe dei. Mete o primeiro pé fora da porta, imediatamente acorda desperta do estado hipnótico, e tem um primeiro impacto em que tem o treinador à frente e ele fica assim a olhar para ele com uma cara, porque ainda estava naquele momento, né? Tu agora a regressar, o treinador olha para ele e diz assim, o que é que foi, pá? Ele começou a olhar com uma cara muito fixa para ele, o que é que foi, pá? E ele ficou assim, ei! E lembrou-se de uma coisa espetacular. Não é muito fácil fazer. Há uma percentagem para aí de 40% que podem chegar a este estado de chegar a esta alucinação hipnótica. A alucinação não é no mau sentido, é simplesmente a distorção da realidade, claro. E pode haver, já agora, para que fique também a saber, se não souberem, podem existir alucinações hipnóticas positivas e alucinações hipnóticas negativas. As positivas acrescentam elementos que não estão lá e as negativas retiram elementos que lá estão. Portanto, é possível retirar a imagem de uma pessoa ou o áudio de uma pessoa, é possível adicionar alguém que não está lá e a pessoa ver uma figura que não está à sua frente, ou também é possível substituir a figura, que foi aquilo que me aconteceu na primeira sessão do tal Franz Beckenbauer. Então, desculpa lá, como é uma coisa assim um bocado fora, quis explicar um bocadinho mais, não fosse achar que eu sou do outro planeta. Deixaste aqui assim um cheirinho de vontade de experimentar. É muito giro. Pesquisem por alucinação hipnótica, vão encontrar coisas giras no YouTube. Eu depois de estar aqui hipnotizado, nem me consigo. Caricata, portanto eu vou encarar caricata, sei lá, como fora do normal. Uma situação caricata que me aconteceu numa equipa, também de júniores, em que tínhamos marcado o nosso treino mental, e eu cheguei lá, não me lembro da hora, mas vamos imaginar 7 da tarde, cheguei lá, o treino era para começar às 7h10,
e às 7h10 estava preparado. Mas só eu é que estava preparado. Entretanto, fiquei à espera, eles foram-se arranjando, preparando, demoraram, não sei, 15, 20 minutos, e eu ali à espera. E há um que depois vai-se calando um, vai-se calando o outro, que diz, pronto, estamos prontos. Eu, prontos para quê? Eles, para começar o treino. Que treino? Então, o treino mental. Então vamos fazer assim, vocês querem ter o treino mental? Teremos. Então vamos fazer assim, eu tive aqui 20 minutos à vossa espera, vocês vão ficar agora aí 20 minutos em silêncio à minha espera. Calaram-se, ficaram 20 minutos. Ao fim dos 20 minutos, não sei se foi 15, se foi 20. Ao fim dos 20 minutos, eu levantei-me, disse, um abraço a todos, fiquem bem. Ora bem, e nunca mais vão repetir o mesmo. Nunca mais fizeram o mesmo e duvido que voltem a fazer. Mas foi assim, das mais caricatas. Aconteceu uma outra também com... Eu não gosto muito... Eu gosto de trabalhar com quem paga. Não gosto de trabalhar com pessoas que são pagas por outras pessoas. O exemplo de pais que me contratam para trabalhar com filhos. É a questão do compromisso. Exatamente. E mesmo falar em compromisso, houve uma vez que eu estava a falar numa mesa de café, a falar com um rapaz, sonho para aqui, o que é que era, sei lá, ao fim de 5 minutos, 10 minutos, ele vira-se para mim, eu não quero nada, a minha meia quer. E assim, estamos falados. Um abraço, fica bem, claro. Tchau. A coisa que eu não gosto é perder muito tempo. Mas assim, caricatas, acho que foram assim, fora de normal, acho que foram só estas duas, nada de especial. O que faltou perguntar. Eu tenho uma pergunta para o Fernando. Fernando, porquê é que 90% das tuas perguntas começavam por como? Ele não estudou bem a lição, ele estudou bem a lição. Bruno, como conheces, já falámos sobre o meu percurso, não é? Sobre os meus medos e os porquês, daí os comos. Mas o como não interessa, o como tu vais arranjar. O como tu vais arranjar. Se tu estiveres cheio de fome, esfomeado, tu vais-me perguntar como é que arranjo comida. Não, tu vais-te safar. Porquê? Porque a tua necessidade é muito grande, o teu propósito é muito grande. E quando nós queremos muito uma coisa, nós arranjamos maneira de conseguir alcançá-la. A questão é se nós queremos ou não muito essa coisa. É só por aí. É só por aí. Ok, Fernando? Helena, o que é que ficou? Acho que falamos aqui um bocadinho sobre tudo importante e acho que posso deixar talvez uma mensagem para os atletas, não sei se é uma pergunta, mas de mim para eles é uma afirmação, que é tentem não criar muitas expectativas para as competições, porque às vezes quando se cria muitas expectativas está-se ali focado nos resultados e quando as coisas começam a correr mal, começam a perder pelos mesmos porque pensam numa coisa que não devem pensar, não pensar também muito nos resultados quando vão para uma competição, focar mais no desempenho, focar naquilo que eles controlam e tentar fazer nos jogos aquilo que eles fazem no treino, tentar lembrar muito disso. Todas as competições, eu costumo dizer que, vocês podem não concordar, mas eu costumo dizer que para mim e para os meus atletas e para os treinadores, que também trabalho com muitos treinadores, não existe a competição mais importante. Para mim todas são importantes e já constatei que quando os atletas conseguem sentir dessa forma, quando começam a tirar expectativas, quando deixam de focar no resultado, quando se focam no desafio, na oportunidade de desafio, as coisas fluem de uma forma mais eficaz, não é? Porque eles estão focados só naquilo que eles controlam. E a mensagem final é que façam as coisas por amor, não pelos pais, porque infelizmente também há muitos casos desses e às vezes no final de alguns anos temos que ganhar frontalidade e muitos jovens, e nesta semana aconteceu, ter que dizer e ganhar coragem para dizerem aos pais eu estava aqui por ti, e isso também são fases e fins de processo que dói muito, né? Mas eu confesso que fico satisfeita com isso, que eu quero é que as pessoas estejam felizes a fazer ou não a competição. E por contar, acho que ficou tudo perguntado, mas deixo este apelo para terem uma melhor performance, para conseguirem entrar num estado de flow, que é aquele estado que toda a gente anseia estar, em que entramos para fazer uma coisa que nós gostamos muito e nem damos pelo tempo passar, né? Esse estado faz com que nós atingimos uma performance fantástica. Basicamente é isso mesmo, focarem no desempenho, querem ser melhores hoje
e amanhã, trabalharem muito, esse segredo que ninguém sabe, é muito importante todos reterem, porque sem trabalho, sem muito trabalho, sem muita disciplina, as coisas são difíceis. E temos aí casos que ainda há pouco os Brunos falaram dos melhores do mundo, têm tantas disciplinas, têm tantas rotinas e muitas mais que vocês nem imaginam. Claro. E estão onde estão e continuam a fazer, então imaginem se vocês não estão dispostos a fazerem desde já. Nem um bocadinho. Sacrifício, né? Às vezes nem um bocadinho querem fazer. E quando se trata de... Então eu reparo muitas vezes, quando iniciam processos do treino mental e começam a ter que fazer algumas coisas, ou ter que escrever um bocadinho qualquer coisa, para eles já parece trabalhar logo. E é que eles não percebem que tudo isso faz parte. E é Mas muito importante. As coisas importante. que fazem a grande diferença, não é? Claro, porque como eu dizia há pouco, acho que eu disse aqui, 90% da competição é mental, e o treino mental muitas vezes também passa pela escrita, passa pela visualização, passa pelo treino de foco, dos 5 sentidos, como disse um dos Brunos, não é? Portanto, dá trabalho, dá muito trabalho, mas quando está conectado com a razão e com a emoção, tem tudo para dar certo, não é? É assim, eu não sei quem é o Bruno Silva, mas o Bruno Leite vai avançar. Então, só para dizer também, jeito de rodapé, complementando um bocadinho o que vocês já disseram, acima de tudo, também deixo uma mensagem, a mensagem basilar, mais do que tudo, é procurem o vosso motivo para a ação. Aquilo que realmente mexe convosco e que lá dentro vos cria uma chama tão ardente que nunca se vai apagar. É isso. Acima de tudo é isso. O resto depois é com muito trabalho, como falámos aqui, e é o cansaço mental, estou a brincar, portanto, o resto é aquilo que fomos falando aqui esta noite, não é? É de facto esse foco, essa determinação, o querer ir mais além, o superar-nos diariamente, um bocadinho que seja, não é? Nem que seja 1% por dia, no ano são 365%, que significa quase 4 vezes mais aquilo que já fomos, não é? Portanto, claro que isto não é mensurável desta forma, obviamente, mas é só uma pequena analogia para mostrar que não é preciso queremos ser maiores e melhores de uma só vez, até porque isso dificilmente vai acontecer. É um processo consolidado, diário, de pequenas rotinas, mas que são muito boas e que nos vão levar depois a grandes resultados. E pronto, e por aqui fico também. A minha mensagem final é aquela mensagem em que eu acredito e luto por ela diariamente, que é sonhem grande. Porque se sonharmos grandes, se tivermos um sonho grande e nos prepararmos para alcançar esse sonho gigante, se calhar nunca o vamos alcançar, mas certeza que vamos ficar muito melhor preparados do que aquilo que estávamos. Portanto, é mesmo por aí. Sonhar grande, sem medos, com vontade, com empenho, com entrega, com trabalho duro, e dessa forma estaremos a aumentar a probabilidade de o alcançarmos. Se não alcançarmos o topo dos topos, pelo menos ficamos lá perto. E eu acredito que o que nos distingue uns dos outros, o que distingue os grandes jogadores de topo, o que distingue as pessoas umas das outras, é mesmo a nossa forma de pensar, é a nossa mentalidade, são os nossos valores. E eu acredito piamente nisso. Portanto, sonhem alto, se os outros se rirem. A ciência é o problema deles, não é nosso. Portanto, siga. Sem dúvida, siga, exatamente. Siga. Não é nada. Fernando. Bem, a qualquer momento, Fernando vai entrar em direto connosco esta noite. Aí está, finalmente estou em direto. Finalmente. Andei fugido, andei com medo. Obrigado a todos pela conversa. Houve boa disposição e que é o fundamental. Agradeço a todos a vossa disponibilidade e espero que possa surgir uma segunda oportunidade. Eu que agradeço da minha parte, gostei dos colegas, adorei a conversa, ficou aqui uma troca de partilhas fantástica e vamos aí trocar coisas, que eu quero experimentar aí essa hipnose alucinada. Obrigada, Fernando, pelo convite. Obrigada. Obrigado a todos. Bruno e Leninha, foi um gosto muito grande conhecer-vos. Igualmente. Passarmos aqui 2h30. Passou a correr. 2h30. Há 2 horas que meia hora foi para arrancar. Tem meia hora foi. Obrigado a todos. Obrigado, Fernando. Um grande abraço. Leninha, Bruno, fiquem bem.
Obrigada, São as igualmente. pedras do caminho. Muito gosto. Ok, Até à próxima. obrigado.